Olá, boa tarde a todos. Que bom encontrar vocês mais uma vez aqui no nosso palco. Eu recebi e percebi aqui no chat também algumas dúvidas, então eu vou reforçar o recadinho do nosso sorteio. Vamos lá. Para você participar do sorteio do tablet, é muito fácil. Basta você ir lá na nossa feira de negócios e visitar os nossos estandes. Visitou, automaticamente você já está concorrendo a um tablet novinho. Esse sorteio ele será feito ao vivo aqui no auditório pelo presidente Paulo Meneghelli às 8h45. Então, fica com a gente que tem muita coisa boa ainda para acontecer e também tem sorteio daqui a pouco. Bom, mas chegou a hora e eu gostaria de convidá-los para participar com a gente, assim como vocês estão fazendo a tarde toda aqui no nosso chat, enviando dúvidas, comentários e, por que não, elogios para os nossos convidados, né, para o nosso palestrante. Então, mande sua dúvida, mande seu comentário e coloque também de qual estado você está participando com a gente. A gente vai amar saber. Eu gostaria de convidar agora para o nosso palco o especialista em infraestrutura da Federação da Indústria do Espírito Santo, a FINDES, Luiz Cláudio Santana Montenegro. Ele vai falar para a gente sobre crise hídrica e seus impactos no setor de panificação. Senhor Montenegro, muito obrigada pela sua presença, a palavra é sua. Obrigado, Jéssica, obrigado ao convite aí, queria agradecer o convite da ABIP, do Sindipães, da IPães, para participar. Eu vejo que esse evento de vocês ele é muito importante, né? Percebo essa importância para o setor e por envolver a qualificação, trazer a informação para o setor e assim o setor poder se preparar para os diversos desafios. Eu fico muito contente e me sinto muito aqui prestigiado de ter sido convidado e espero poder, nesse período que nós vamos falar aqui, trazer informações importantes sobre esse tema, que é um tema tão estratégico e tão importante para todos os setores de produção no país, né? Eu costumo dizer que energia e transporte são dois insumos essenciais e que estão presentes na vida de todo mundo. E é lógico, quem quer produzir acaba tendo um impacto muito importante, tanto da energia quanto das questões de logística e transporte. Então, nós estamos falando aqui de um dos temas da infraestrutura que fazem parte das discussões da Federação das Indústrias, e aqui eu queria agradecer em nome da Federação, da presidente Cris Amorini, que é presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo, queria agradecer e dizer que lá, quando tratamos de infraestrutura, tratamos de energia e tratamos de logística. Então, energia é um dos pontos importantes e essenciais que estão na nossa discussão. A gente lá também tem vários conselhos temáticos e câmaras setoriais, e lá estão presentes os sindicatos e a presença dos Sindipães é muito importante dentro da federação, e a gente tem discutido a questão da energia muito com esse setor. Eu trouxe aqui uma apresentação para compartilhar com vocês, e se você me permite, acho que eu vou compartilhá-la aqui, só para nos guiar aqui um pouco nesse, que eu considero até mais do que uma apresentação ou alguma coisa desse tipo, um bate-papo aqui com o setor, para a gente fazer um sobrevoo, né? Dar uma olhada geral nas questões que envolvem a energia aplicada a esse setor industrial e a gente poder, então, compreender, entendendo os conceitos e o momento que nós estamos vivendo, entender, então, quais são os desafios e as oportunidades que o setor tem para enfrentar e que vão poder direcionar aí a ação individual ou coletiva de cada um, né? Eu coloquei como título, como sugestão de título, né, que foi aceita por vocês aí, a gente colocar o título de Trabalhando com Eficiência Energética, assim, que é o objetivo, né? O conceito de eficiência, nós vamos falar dele daqui a pouco, ele é muito amplo, mas ele mais ou menos nos indica como é que a gente pode fazer mais com menos, né? E acho que isso pode ser aqui o orientador principal desse nosso bate-papo. Então, vamos avançar, né? Já estamos aqui entrando
à noite. Vamos aqui avançar para a gente poder fazer esse debate aqui de uma forma rica e eu ficar aqui à disposição de vocês para os esclarecimentos que eu puder contribuir. Eu desenhei uma agenda proposta para esse tema. Eu tenho certeza que se vocês convidassem outros 10 especialistas, cada um montaria uma agenda de uma forma provavelmente diferente da que eu montei. Mas eu acho que os temas principais que qualquer um abordaria estão contidos aqui nessa agenda. Assim, eu vou começar, assim, sei que toda a audiência que deve estar aqui acompanhando a gente agora certamente conhece os conceitos básicos, porque lida com isso na prática, no dia a dia, mas eu achei importante, eu sempre gosto de, quando falo com audiências qualificadas, de partir dos conceitos básicos, porque às vezes a gente erra no conceito, a gente vai tentando produzir coisas e a gente às vezes desviou a atenção de um conceito básico, do que a gente deveria estar observando. Então, sempre gosto de começar pelos conceitos, acho que dá para a gente um bom nivelamento para a gente fazer debates mais sofisticados. Depois a gente fala um pouquinho sobre a importância da energia para a indústria como um todo, para a gente entender por que isso tem que ser considerado como estratégico por todo industrial e todo empreendedor no setor de panificações, de confeitaria. Eu acho que vocês assim, têm que olhar isso como estratégico e nós vamos entender por quê. Vamos olhar um pouquinho do setor no Brasil, né, do setor elétrico, vamos ver qual é a matriz elétrica brasileira, como é que ela vem evoluindo, o que a gente pode esperar para o futuro. Nós tivemos aí um evento da COP mundial, né, olhando as questões ambientais e de redução de emissões, etc. E a questão energética ela é muito presente de como é que a gente pode reduzir emissões. Então, a gente consegue dar uma olhada aí de como é que o futuro da transição energética, como é que a gente sai da utilização de combustíveis fósseis e parte para a utilização de energias renováveis. Nós vamos entender que a nossa matriz ela já é uma matriz muito limpa, mas que a gente tem aí oportunidades importantes que vão acabar impactando todo mundo, que já dão sinais e vão trazer isso cada vez de uma forma mais acelerada. Vamos entender como é que são os mercados de energia, como é que cada um se posiciona nesse mercado, e uma coisa importante desse item 4 aí, do mercado de energia, é que a forma como cada um se posiciona, ela acaba sendo essencial para você ter eficiência e para você reduzir seus custos. Então, às vezes, a gente se posiciona de uma forma errada, se posiciona como uma tipologia de consumidor errado e acaba gastando mais só por essa simples classificação e simples posicionamento. Vamos entender a composição da tarifa de energia, onde é que estão ali os pulos do gato, onde é que estão as questões que a gente pode tratar para diminuir custo e garantir mais estabilidade no fornecimento. Vamos entender o momento atual da crise hídrica. Nós estamos passando a maior crise hídrica aí nos últimos 90 anos, né? Uma crise realmente importante. Nós tivemos uma crise importante, mas até menor do que essa, em 2001, e agora estamos enfrentando a crise novamente. E isso impacta imediatamente a gente, já nos custos da energia, impacta no risco do fornecimento, e aí, sem energia, como eu disse, é uma atividade essencial, sem energia nós não conseguimos produzir. Então, a gente precisa estar muito atento como é que isso se comporta e entender esse momento do país. Depois a gente fala um pouquinho sobre os programas que o governo vem desenvolvendo, que podem ser grandes incentivos para atravessar essa fase. Vamos olhar um pouco do caso concreto da eficiência na indústria de panificação, vamos ver o que é possível fazer. E eu trouxe aqui, por ser da federação e estar aqui representando a federação, trouxe a oportunidade do uso do Senai como instrumento do produtor, né, de quem produz, do setor produtivo, um instrumento para desenhar as estratégias aí, coletivas ou individuais para atravessar essa crise, para poder aproveitar o momento de crise para ser mais eficiente, para reduzir custos e garantir segurança de fornecimento de energia. Então, essa é a agenda que eu proponho. A gente tem aí cerca de mais 45 minutos. Eu vou tentar aqui fazer, então, esse sobrevoo aqui sobre todos esses itens e deixar vocês aí à vontade para fazer os questionamentos que acharem importantes aí, o que eu puder colaborar. Como conceitos fundamentais, eu acho que tudo que nós vamos falar aqui agora trata de potência, energia
e a gente vai ver a importância desses dois fatores associados ao tempo, de como é que a gente consome essa energia no tempo. Potência é transformação de energia, é geração de trabalho. Então, sempre que eu falo em produzir alguma coisa, em produzir um trabalho, em confeccionar um produto, eu vou ter que fazer transformações energéticas, vou usar equipamentos que transformam energia, ou transformam energia em calor, ou transformam energia em movimento, ou transformam energia em alguma forma, e isso é tratado como potência, né? Como a capacidade de realização de trabalho. E quando eu pego a potência aplicada no tempo, né, assim, o uso dessa potência por um tempo, eu gero energia, eu transformo essa potência em gerar trabalho em energia efetiva que permite a gente produzir serviço ou produzir produtos. Então, assim, sempre que a gente falar em potência, nós vamos falar da unidade básica do Sistema Internacional de Unidades, que é o watt. Como a gente vai falar em números muito grandes, a gente vai falar sempre em kilowatts, quando tiver em unidades de potências de 1.000, vamos falar em megawatts, quando falar em potência de milhão, e vamos falar em gigawatts, quando falar em potência de bilhão. Então, quando a gente fala da geração brasileira, a gente fala em gigawatts de geração de energia. Quando a gente fala em usinas geradoras, a gente vai falar em megawatts, talvez, ou em kilowatts. E quando a gente fala em consumo, a gente fala em kilowatts. E aí a gente fala em kilowatt, ou megawatt, ou gigawatt, multiplicado pelo tempo que a gente gasta essa energia, a gente chega na unidade que vem nas nossas contas, né? A unidade medida no Sistema Internacional de Energia é o joule, mas a gente não costuma usar joule, senão os números viriam todos elevados a potências grandes, e a gente, então, utiliza essa conotação que acaba dando uma simplificação nas unidades. Então, por exemplo, se eu pego uma lâmpada de 100 watts e uso ela por 1 hora, eu gasto 100 watts hora. Se eu tenho um chuveiro ou um liquidificador que gasta 1.000, que tem uma potência de 1.000 watts, e eu uso aquilo por 6 minutos, então eu gasto os mesmos 100 watts hora, porque eu usei 1/10 da hora. Então, a potência dos equipamentos que nós vamos olhar e ver como é que a gente pode fazer um uso mais eficiente, e o tempo que a gente utiliza e os momentos que a gente utiliza são importantíssimos para a gente poder entender tudo que nós vamos discutir aqui. E aqui eu coloquei a questão das horas, porque é importante a gente entender que na convenção do que vai vir na nossa conta, lá no final das contas, né, que nós vamos considerar que um mês tem 730 horas, porque a gente considera aí a média dos meses, e um ano são 365 dias, o que dá, de 24 horas, o que dá 8.760 horas. Então, sempre a gente vai ter essa referência aí das horas para olhar um pouco a nossa conta. Ainda sobre conceitos, o que é eficiência energética? Né? Nós vamos falar da relação da energia efetivamente utilizada para produzir e a energia toda que foi dispensada, inclusive a que a gente perdeu. Então, essa relação é o que dá a eficiência energética. Se a gente pega, por exemplo, um motor, né, esse motor ele produz energia, que pode botar alguma coisa em movimento, um veículo, por exemplo, mas ele perde muita energia na forma de calor, por exemplo, e aí você tem um certo nível de eficiência. E a gente aprendeu a classificar isso, e a gente olha isso sempre que a gente está comprando um equipamento, porque o Inmetro criou um sistema e existe um programa brasileiro de etiquetagem que primeiro coloca ali um selo dizendo que aquele produto ele gera trabalho com eficiência, ele produz com eficiência, e aí vai ter ali um selo. E existe uma classificação dessa eficiência. Então, quando a gente compra, por exemplo, um condicionador de ar, quando a gente compra um chuveiro, etc., nós vamos ver essa etiqueta do Inmetro, que vai do nível A, de mais eficiente, ao nível G, ou seja, para produzir a mesma produto, né? Então,
para aquecer a mesma quantidade de água, para refrigerar o mesmo ambiente, você vai ter equipamentos que são mais eficientes e equipamentos que são menos eficientes. Então, sempre nós vamos tentar buscar trabalhar com mais eficiência, utilizar as horas em que você tem energia, mais energia disponível, usar equipamentos que direcionem melhor a energia e não tenham muitas perdas. Então, o conceito de eficiência vai reger toda a nossa gestão, todo o nosso planejamento na gestão das nossas unidades industriais. A energia elétrica, ela é mais de um terço, um pouco mais de um terço do consumo de energia. A indústria consome um pouco mais de um terço de toda a geração de energia no país. Hoje, pelo indicativo recente que a gente tem, é que a gente deve ter no país cerca de 470 mil unidades industriais. Então, o campeão do consumo, a indústria, o campeão do consumo de energia. Depois vem o residencial, né, que todos nós atendemos aí individualmente, depois vem o comércio, e eu sei que vários de vocês ficam ali numa classificação entre comércio e indústria, mas o comércio também é importante, e quando a gente soma comércio e indústria, nós temos mais de 50% do consumo energético do país. Então, a gente está vendo que a importância da energia, e por isso que a gente tem que focar em reduzir os custos e garantir o fornecimento, porque ele é essencial para tudo que a gente vai fazer de produção. Depois vem outros consumos, o consumo rural, por exemplo, a iluminação pública, o poder público, a forma como o poder público. Então, sempre que vocês vão ver políticas para diminuição do consumo, para um consumo responsável, etc., vocês vão ver um forte incentivo que as indústrias apliquem esses conceitos, que os consumidores apliquem esses conceitos, e às vezes até mesmo o serviço público saia como exemplo, porque ele também tem uma representação importante nessa matriz de consumo. Como é que o sistema funciona? E a gente olhando aí os principais elementos do sistema, né? A gente tem a geração, onde está feita a produção, a transmissão, a distribuição e a comercialização. Esses são os principais pontos, vamos dar uma olhada neles aqui, um pouco mais de detalhe. A geração são todas as unidades que geram energia, e aí a gente pode ter várias formas de geração. Podemos gerar energia por fontes hídricas, né? A energia hidrelétrica, nós podemos gerar energia por queima de combustíveis, nós podemos gerar energia eólica, nós podemos gerar energia solar, nós podemos gerar energia em termoelétricas ou com biomassa, nós podemos gerar energia de várias formas. E pelo levantamento que a gente tem, existem quase 11 mil empreendimentos geradores em todos os tipos de fontes de geração de energia no país. Então, esse é um ponto importante que a gente precisa trabalhar e precisa observar, como é que está funcionando a geração. Porque existe a geração mais barata, que utiliza insumos renováveis e insumos mais baratos, e existe a geração cara. E à medida que a gente precisa acionar a geração cara para complementar a geração barata, nosso custo da energia aumenta. E a gente vai ver isso aqui ao longo da apresentação. Existe o custo da transmissão, que é o transporte de grandes volumes de energia até o local onde ele vai ser mais próximo do consumidor, onde ele vai ser distribuído num nível de tensão que o consumidor possa já utilizar os seus equipamentos. E tem a distribuição, que é a ponta final, onde isso é distribuído ali no varejo para todos os consumidores. A transmissão funciona no país já no formato de concessão já há bastante tempo. Então, hoje são 156 concessionários de transmissão. A geração também é um tipo de outorga, um tipo de autorização que se faz para a iniciativa privada investir. A gente tem um sistema Eletrobras que está em vias de ser privatizado, então a gente vem caminhando para um investimento de produção, geração, transmissão, distribuição completamente privado, mas a gente tem aí, então, concessões na transmissão e concessões na distribuição. Então, são cerca de 131 concessionárias, né, no país de distribuição, e lá na ponta tem as empresas que comercializam. Essas são mais recentes, que surgiram
com o mercado livre, e a gente vai ver como é que esse mercado livre funciona, o mercado livre de compra e venda de energia. Isso é algo recente no nosso setor de energia, mas a comercialização já está bem sedimentada e já funciona para o segmento livre, a gente vai ver como é que isso funciona. Isso aqui é um sistema integrado, um sistema interligado, né, nacional. Eu digo que é um sistema invejável, assim, isso é raro no mundo, um país do tamanho do nosso, ter um sistema todo interligado. E como a nossa maior fonte de geração de energia é a hidrelétrica, a gente costuma dividir isso pelas bacias hídricas, e aí a gente faz essa divisão, e sempre que vocês olham, por exemplo, como estão os reservatórios, a gente vai ver isso dividido na região norte, na região nordeste, sudeste, centro-oeste e sul. Às vezes, os reservatórios de um tão baixos, mas você tem a compensação porque você tem um sistema interligado com outros. Esse sistema também se interliga a outros países, então isso permite que a gente importe energia, e tem aí uma complementação em caso de necessidade. Isso vem evoluindo muito grande, desde a última crise em 2001, são 20 anos, né? Nós tínhamos aí 70 mil quilômetros de linhas de transmissão, né, que é responsável por toda a distribuição da energia, e hoje nós temos 164 mil, assim, então mais do que dobramos a quantidade. Só para dizer o seguinte, nós não temos essa quantidade de rodovias pavimentadas no país. Então, nós temos mais quilômetros de linha de transmissão do que rodovias pavimentadas no país. Isso é importante, como eu disse, é invejável. Assim, nem todos os países, às vezes nem grandes países, têm um sistema tão importante interligado como nós temos. Isso está em expansão, né, e nós vamos ver daqui a pouco os planos de expansão. Um pouco sobre a organização do setor, o formulador das políticas do setor e que olha toda a política do setor elétrico é o Ministério de Minas e Energia, ele que dita as políticas, e como o setor trabalha com concessões de geração, de transmissão e de distribuição para o setor privado, e até a comercialização, como isso é uma concessão, existe uma agência reguladora, que está ali para garantir os contratos, para garantir que os investimentos feitos pela iniciativa privada tenham o seu retorno. Então, sempre vocês vão ver questões de reajuste, reequilíbrios. Isso é a agência olhando para o lado do contrato do investidor que investiu na geração, na transmissão, na distribuição, mas também olha para o lado do consumidor, as garantias de que não pode faltar energia, desde o mínimo, quando tem uma queda de energia, o equipamento queima, e que você pode ir lá reclamar e pedir para trocar esse equipamento, até questões de regulação de como é que você pode, por exemplo, produzir a própria energia, por exemplo, com uma geração solar. Então, todas essas questões de como é que a coisa é produzida, como é que é comercializada, as regras de comercialização, as tarifas, tudo isso é definido pela Agência Nacional de Energia Elétrica e que lida ali com alguns players. Primeiro, com o Ministério, que tem duas instituições importantíssimas e que a gente sempre lembra delas nos momentos de crise, que é o Conselho Nacional de Política Energética, que define as políticas do setor, e o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, que fica sempre acompanhando como é que está indo o setor elétrico e dá sinais ali, amarelos ou vermelhos, quando é preciso definir políticas específicas, por exemplo, para momentos de crise como nós estamos. Existe a Empresa de Planejamento Energético, a EPE, é um dos setores, o setor de energia elétrica é um dos setores de infraestrutura no país mais bem estruturados do ponto de vista do planejamento, então a gente está sempre olhando com cuidado e acho que o mais difícil é tirar esse planejamento do papel e fazer com que ele seja executado com mais velocidade, mas que nós temos tudo sobre energia muito bem planejado no setor, a gente tem. Existe o Operador Nacional do Sistema, que é meio que um síndico das concessões, porque o gerador tem que conversar com a transmissão, eles têm que se entender, e a transmissão tem que conversar com a distribuição, e todos têm que conversar entre si, a repasse de recursos de um para o outro. Então, foi criado o Operador Nacional do Sistema, que é uma instituição privada também, mas que tem um papel
na governança do setor elétrico, e é o operador nacional do sistema que estabelece, por exemplo, as bandeiras tarifárias, que é para poder fazer as compensações de pagamento quando você tem, por exemplo, que acionar uma geração mais cara do que a que você tem regularmente. Então, o operador nacional do sistema é muito presente na formação das políticas e da gestão dessa governança do sistema elétrico. E existe a Câmara de Comercialização de Energia, que, em geral, faz leilões, e vocês vão ver, inclusive, que isso serve de política de incentivos. Nós vamos ver uma política de incentivo que usa a Câmara de Comercialização para garantir incentivos aí a quem quiser reduzir energia e possa comercializar essa redução de energia nesse momento de crise. A matriz elétrica brasileira, assim, nós temos, isso a gente ouve falar sempre, e é sempre bom reforçar, nós temos uma geração que é invejada no mundo inteiro, nós temos uma geração predominantemente hidráulica, né, por meio dos nossos recursos hídricos. A gente tem grandes reservatórios, esses reservatórios movimentam turbinas que geram energia, né, pela queda d'água. Isso é energia limpa, renovável, polui muito pouco, quase nada. Tem um problema da criação dos reservatórios, mas fora isso, é uma geração muito limpa, muito diferente de, por exemplo, termoelétricas a carvão, ou outro tipo de geração por queima de combustíveis fósseis, que são muito mais poluentes. Então, o Brasil larga na frente quando a gente olha a questão ambiental e de sustentabilidade da nossa matriz elétrica, porque nós temos uma geração muito importante de energia hidráulica. Só que aí nós temos um problema, porque quando a gente tem problema de crise hídrica, que é o que nós estamos vivendo agora, e as mudanças climáticas têm já trazido isso para a nossa realidade, né, isso tem sido constante. Eu estou, por exemplo, hoje em Brasília, e nós passamos, há alguns anos atrás, por um racionamento aqui em Brasília, que a gente chegou a ficar até 3 dias na semana tendo que ficar sem energia. Então, as crises hídricas afetam muito o nosso sistema e a gente tem que tentar compensar, mas trazem oportunidades para a gente acelerar outras formas de geração de energia que também são limpas. Por exemplo, biomassa, eólica, solar, que vem crescendo, mas que podem crescer numa velocidade muito mais rápida e aí compensando. Por exemplo, vou dar um exemplo. A geração eólica, ela gera mais, porque os ventos são predominantes nos tempos de seca. Então, quando você tem a seca, a eólica pode entrar de forma muito forte fazendo essa substituição. Mas nós estamos vivendo, neste momento, uma crise hídrica, e o mundo está vivendo uma crise das fontes fósseis de energia. O petróleo está muito caro, o gás está muito caro, não se sabe por que a Rússia, por exemplo, que fornece para a Europa, por que ela não vem aumentando a geração. A OPEP já avisou que não vai aumentar a produção de petróleo, porque entende que os preços estavam defasados. Então, nós temos um aumento do preço dos combustíveis no mundo inteiro. Então, o mundo enfrenta uma crise de energia, está pagando caro pela energia, né? A Europa agora vai entrar no inverno, e assim que entra no inverno e precisa botar lá todos os aquecedores, tudo para funcionar, o fornecimento da Rússia, que fornece para toda a Europa, está comprometido. A China vem imprimindo uma velocidade muito grande para a retomada da economia após a pandemia, e aí vem fazendo planos arrojados de consumo de energia, e aí isso gera aumento da demanda e isso aumenta o preço. Então, no Brasil, nós somos afetados 2 vezes pela crise, né? Pela crise hídrica e pela crise de energia, de combustíveis do mundo inteiro. Então, nós estamos, neste momento, afetados 2 vezes. Então, nós vamos ver o petróleo muito caro, o gás muito caro, e a energia elétrica pela nossa matriz, produzida principalmente pela energia hidráulica, cara, porque nós estamos no meio de uma crise hídrica. Então, só para a gente ter uma olhada na matriz. Essa matriz vem crescendo muito ao longo do tempo, e a gente saiu aí em 2001 de cerca de 80 gigawatts de produção de energia, e chegamos a 2021 com 186 gigas de energia, para sustentar alguma coisa em torno de 70 gigawatts de demanda. Assim, poxa, Montenegro, mas você está dizendo que nós temos 186 gigas de capacidade e estamos com dificuldade de sustentar 70 de demanda? É isso mesmo.
porque é isso, como nós tratamos com energias renováveis, energias naturais, a gente nem sempre tem isso disponível, que é o que está acontecendo com a questão hídrica agora. Nem sempre tem vento, né? Pode ser que nem sempre tenha sol. Então, nem sempre a gente tem isso disponível. Então, realmente, a gente está tendo dificuldade de sustentar. Com esse potencial todo, a gente ainda está tendo dificuldade de sustentar a nossa demanda. Isso, se vocês observarem aí nos gráficos, essa matriz vem mudando, todas as fontes de geração vêm crescendo, mas a predominância é hoje menor. A gente era, em 2001, 85% dependentes da geração hidráulica, e hoje nós estamos a 61% da geração hidráulica. Vocês vão ver que a energia eólica cresceu muito, que a energia solar cresceu, a energia de biomassa cresceu muito, e espera-se que isso cresça ainda mais, de forma mais acelerada, para a gente diminuir a emissão de carbono. Então, a ideia é ficar menos dependente da energia hídrica, ter outras fontes que possam substituir em momentos de crise, e diminuir a participação da utilização de combustíveis fósseis, né? Das termoelétricas por queima de combustíveis fósseis, que é poluente, é caro, e que a gente não gostaria de usar, tendo alternativas mais eficientes. E também continuamos na expansão dos sistemas de transmissão. Esse é o nosso setor de energia. E os mercados? Nós dividimos o mercado de energia em dois mercados importantes hoje. O mercado cativo, que é o mercado que se alimenta dos distribuidores, e aí você não tem muita opção, você tem que aderir a um contrato em que você não negocia muito as regras, né? Hoje eu vou mostrar, a gente tem uma alternativa, mas o consumidor, que é, em geral, o consumidor que consome em baixas potências, o consumidor menor, né? Nós vamos ver isso daqui a pouco, mas esse consumidor, ele adere a um contrato que tem ali um preço pelo quilowatt, e o que você consumir, você vai pagar por ele. Você não tem muitas escolhas, né? Então, o modelo o consumidor paga ao distribuidor, né? Então, a geração, nós falamos, gera, transmite, depois distribui, isso chega no consumidor, ele paga a conta para o distribuidor, que tem a responsabilidade de pagar os custos da transmissão e os custos da geração. Então, esse é o esquema do consumidor do mercado cativo, que é um mercado que lida com as concessionárias de distribuição de energia e paga diretamente a elas. E existe o mercado livre, mais recente no país, mas um mercado em que a diferença está em que o consumidor pode comprar a energia diretamente do gerador. Isso ainda está limitado para grandes consumidores. Já foi para consumidores com capacidades e potências muito maiores, mas isso vem diminuindo. Então, vamos falar hoje em cerca de 500 quilowatts de consumo de energia, mas ainda, nós estamos falando ainda de consumidores com uma conta muito pesada e que podem fazer esse consumo. Esse mercado ele tem evoluído muito, tem permitido aí integração de grupos, né, com comercializadoras novas entrando no mercado e fazendo essa concentração aí para poder colocar cada vez mais consumidores nesse mercado. Isso vem crescendo muito. Só para a gente ter uma ideia, hoje o Mercado Livre já representa no país cerca de 35% da comercialização da energia elétrica no país. Então, tem 35% do consumo sendo negociado diretamente entre o consumidor e o produtor, né? Outros números aí do Mercado Livre, né, eu já falei dos 35%, mas se você pegar a economia histórica que isso gera para quem adere ao Mercado Livre, nós estamos falando de uma economia de 33% na média aí, desde a criação do mercado. E nós estamos falando de que o consumo industrial no país já é 85% negociado no Mercado Livre. Eu peguei aqui o exemplo do Espírito Santo, onde está a Federação das Indústrias do Espírito Santo, né, em que o consumo de energia, inclusive, é acima da média nacional para a indústria, né? Então, o consumo de energia no Espírito Santo, no Mercado Livre, é acima do consumo de energia no Mercado Livre do país. Vamos olhar um pouco sobre a composição da tarifa, né? Como é que a tarifa se comporta? A tarifa é uma soma dos custos de cada uma dessas etapas da produção. Então, os custos com a compra da energia, com os geradores,
o custo da transmissão, o custo da distribuição, as perdas que têm que ser compensadas. Então, toda a ineficiência no gasto tem que ser compensada, porque você gerou aquela energia. Se você não conseguiu com aquela energia gerar trabalho de forma concreta, aquilo foi perdido ao longo do sistema e precisa ser compensado para quem gerou, né? Então, a gente paga essa conta das perdas e os encargos, que envolvem aí encargos diversos para manutenção do sistema e impostos. Vamos dar uma olhada nisso um pouco melhor. A gente costuma dividir em 3 parcelas. A parcela A, que envolve a compra da energia, a transmissão e os encargos diversos. A parcela B, que é a conta da distribuição, que está com o concessionário que lida com o consumidor final na ponta, e os tributos, que são principalmente ICMS e PIS/COFINS, sendo que o ICMS é a principal parte deles, vamos ver daqui a pouco. Sobre os tributos ou encargos, nós estamos falando em cerca de 18 encargos. Eles mantêm um conjunto de sistemas, né, fiscalização, compensação financeira pela utilização dos recursos hídricos, porque você usa os recursos hídricos e represa, e aí você tem que fazer uma compensação sobre isso, que você paga aos diversos interessados ali, Estado, etc. Encargos do sistema, manutenção do operador nacional do sistema, e assim por diante. E tem uma parte que a gente chama de conta do desenvolvimento energético, que é uma conta que financia o desenvolvimento. Então, por exemplo, a universalização, que é o programa de luz para todos, de que a energia chegue para todo mundo, né, e essa rede interligada possa ser expandida e chegar no país inteiro, é uma conta que a gente paga e que vem de uma taxa e de um encargo que o setor paga. Quando você paga a conta, você paga ali uma taxa para manutenção dessa universalização. Os incentivos aos consumidores de baixa renda, né, os subsídios a esses consumidores. Nós temos uma política de uso do carvão mineral nacional, isso é antigo, mas a gente ainda mantém, porque é uma utilização mais eficiente do que ter que usar o carvão importado. Tem a conta do consumo de combustível, que é pagar mais caro quando você tem que consumir combustíveis, porque isso já é uma geração mais cara. E tem a questão dos incentivos para fontes renováveis incentivadas, que a gente quer incentivar pequenos empreendimentos hidrelétricos, a energia eólica, a energia solar, você gera os incentivos. Então, ou você não paga a transmissão, ou você não paga a distribuição, ou não paga nenhuma das duas. Isso é lógico, é um incentivo ao longo do tempo, isso em algum momento se esgota, quando o sistema já for autossuficiente, mas a gente tem que pagar essa conta, não tem outro jeito, né? E as contas de administração, da Câmara de Compensação, a gente também paga uma taxa ali por essa conta. O ICMS é o principal tributo, e ele hoje representa cerca de 52 bilhões de reais pagos pelo consumidor na conta da energia. Isso vem crescendo ao longo dos anos, principalmente com as dificuldades que os estados vêm passando, todos os estados vêm aí aumentando o valor dessa alíquota ao longo do tempo, e a gente saiu lá de 21,1% há 10 anos atrás e chegamos a 22,8%. Então, a gente tem um crescimento aí médio de 22%, 22,8% aí nos últimos 10 anos. Né? Aqui, só para a gente aproveitar para classificar os consumidores, a gente classifica, em geral, esses consumidores, na forma como a gente já vem falando, em 2 grupos. O grupo B, que são os consumidores de baixa tensão, são os menores consumidores, que consomem numa tensão menor de 2.300 volts, e os consumidores do grupo A, que estão ali os de média e alta tensão, e que tem que ter ali um transformador próprio que consome a tensão acima de 2.300 volts. Né? Essa simples classificação entre os dois pode gerar diferenças na conta de energia. Então, às vezes, os consumidores que estão consumindo como baixa tensão, se fizerem a avaliação, podem passar para o grupo A e ter uma conta de energia mais barata, apesar de ter que fazer investimentos em transformadores e mudança ali da sua estrutura, mas isso pode gerar já um impacto, porque você vai consumir em alta tensão, e isso tem ali alguns fatores de eficiência que geram uma redução na conta de energia. Falando um pouco mais sobre esses grupos, né, o grupo B, nós estamos falando dos consumidores de baixa tensão, em geral residencial, mas também o rural, a questão da iluminação pública, e ali, como você não negocia, em geral, a demanda, porque
nós chamamos a conta de energia, em geral, ela é um binômio ali. Você tem a demanda, porque a estrutura tem que estar preparada para o máximo consumo que você faz durante o tempo. Então, se você liga todos os equipamentos ao mesmo tempo, a estrutura tem que dar conta disso. Então, é como se fosse uma bandeirada de um táxi que você paga para manter a estrutura no máximo, porque em algum momento você usa esse máximo. E como nesse grupo de consumidores convencionais, o consumidor do grupo B, você não negocia isso, o que você faz na hora de contratar é dizer o tamanho da sua ligação. Se você quer, se é do tipo A, que uma fase só consegue alimentar todo o seu circuito e todos os seus equipamentos que você usa, ou do tipo B, que vai precisar de 2 fases, ou do tipo C, que vai precisar de 3 fases. Então, essa classificação ela define mais ou menos a demanda máxima que você vai consumir, e para isso o sistema tem que estar preparado. Então, isso já está embutido nas contas de energia que vem para o consumidor do tipo B. Esse consumidor paga simplesmente pelo consumo, porque a demanda ele já pagou quando ele classificou ali. Já o consumidor do grupo A, que consome média e alta tensão, você tem esse binômio. Você vai ter que negociar no seu contrato a demanda máxima e você vai ter que negociar no seu contrato os horários de utilização que você vai utilizar para que o sistema esteja preparado para isso. E aí você tem o que a gente chama de tarifa convencional, que é o que você vai pagar pelo consumo, e a tarifa hora-sazonal, que é a que você pode negociar, indicando a sua demanda e indicando a hora. Recentemente, surgiu a tarifa branca, que deve ser, inclusive, a tendência para todos os consumidores do grupo B. Então, hoje, já é possível para os consumidores, desde 2020, já é possível para os consumidores que consomem baixa tensão ir até a concessionária e dizer o seguinte: olha, eu vou consumir fora do horário de pico, que em geral vai variar ali das 18 até as 21 horas, são cerca de 3 horas de utilização do horário de pico, vai depender da concessionária. Ou seja, eu vou utilizar fora desse horário. Então, essa tarifa branca ela é mais alta nos momentos de pico, mas ela é muito mais baixa fora dos momentos de pico. Então, se você analisou a sua tarifa e percebeu que você consome fora do horário de pico, já é possível hoje passar para a tarifa branca, que é o que a gente chama de uma tarifa hora-sazonal, e aí você vai instalar um equipamento próprio que vai medir por hora o seu consumo. E aí ele vai dizer o seguinte: ó, se você está me dizendo que vai consumir fora do horário de pico, se você consumir no pico, você vai ser penalizado, vai pagar bem mais caro. Mas se você consumir realmente fora do pico, você vai ter descontos aí que chegam até 50% de desconto da tarifa no horário ou pela tarifa convencional. E no grupo de consumidores de média tensão e de alta tensão, já existem outras 2 tarifas, que é a tarifa azul e a tarifa verde, e a gente dá uma olhadinha nelas aqui rapidamente. Aqui eu trouxe só a tabela da tarifa residencial, peguei o caso da concessionária de distribuição no Espírito Santo, e a gente vê aqui que a tarifa convencional é 0,61 centavos, né, por quilowatt-hora. Se a gente pega a tarifa branca na ponta, ela é bem maior, vocês vão ver aqui. Então, todo o consumo, se você aderiu à tarifa branca, todo o consumo no horário de pico vai pagar muito mais caro do que no convencional. Mas se vocês olharem a tarifa fora de ponta, ela é bem mais baixa, ela é mais baixa do que a tarifa convencional. Então, isso, na média, pode te dar um desconto, mas aí você fica meio que proibido a usar tanto na ponta quanto na intermediária, que é a transição para a ponta. Você fica meio que proibido de usar nessas fases. Então, é uma análise importante a se fazer e que pode gerar uma redução imediata da conta. Hoje, isso até acho que é pouco divulgado, mas já está disponível a todos os consumidores em baixa potência que podem já acionar isso. Basta fazer uma análise das suas contas, pega os últimos meses de conta e vê os horários de consumo, e aí, se fizer a conta de que vale a pena, isso tem até alguns simuladores que ficam disponíveis, isso pode ser avançado. E nas demandas hora-sazonais, a gente vai sempre, como eu disse, negociar, aí não é contrato de adesão mais, negocia-se com isso aqui, principalmente no Mercado Livre, negocia-se no Mercado Livre qual é a demanda que você vai contratar, que é a potência máxima que você vai definir de uso por hora que você vai precisar, e o consumo, você vai definir as horas que você vai consumir
para isso. Eu trouxe aqui só para a gente entender, então, são dois tipos de tarifa, a tarifa verde e a tarifa azul. Na verde, você não negocia a demanda tem um custo único, e o consumo você negocia, e ele tem ali um faturamento na ponta e fora da ponta, né, dos horários de pico e fora do pico. Isso que chama aqui ponta seca ou ponta úmida são os períodos chuvosos no país. Então, o período seco ele é mais caro, e o período chuvoso ele é mais barato, né? Então, é por isso que vocês vão ver aqui ponta seca e ponta úmida. E na azul, você negocia as duas coisas. Você negocia a demanda, então, você olha se a demanda está adequada à sua demanda máxima e olha os horários de consumo. E aí eu coloquei aqui essa tabela para a gente ver. Então, os consumidores de alta potência, que são os do tipo A1, A2 e A3, não negociam no modelo convencional. Eles negociam na tarifa azul e que tem que negociar tanto a demanda quanto os horários de consumo. Os consumidores de média potência podem negociar as duas questões, né? Podem negociar a demanda e podem negociar os horários. E isso pode gerar um resultado muito importante. Só para a gente dar uma olhada aqui, isso aqui é o custo da energia do Brasil em relação ao mundo. Nossa energia não está entre as mais caras, mas também não está entre as mais baratas. Então, hoje, se você pegar, ele é mais caro que alguns outros países que a gente acaba competindo, mas ela está ali num patamar razoável. E a gente tem ali um fator importante, que é os encargos e impostos, que realmente pesam muito na nossa conta. Então, a gente tem que estar sempre lutando na indústria para reformas que possam reduzir essa conta para o consumidor. Falando um pouco sobre a crise hídrica, eu já falei, é a mais grave dos últimos 91 anos. Aqui dá para a gente ver por esse gráfico como é que o comportamento foi em 2020. Em 2014, que foi um momento também de baixa chuva, como é que foi e como é que está sendo agora. E assim, a gente está numa perspectiva muito ruim. A gente teve chuvas agora recentes, mas nós vamos ver como é que isso se comportou. Então, olhando aí os reservatórios para aquelas regiões que a gente falou, na região sul, 31, com essas últimas chuvas aí, esses dados aqui eu olhei, esse laranjinha aqui eu olhei os dados de ontem, então são 54% dos reservatórios na região sul, teve um acréscimo, a região centro-sudeste aqui ficou estável praticamente, deu uma pequena melhora, tinha uma expectativa que isso caísse muito, então isso tinha um risco de chegar a 10% aí em dezembro, então a gente deu uma equilibrada, diminuiu aí um pouco a preocupação, mas a gente vê no norte e nordeste teve uma redução importante. Então, a nossa situação ela é crítica, ainda se mantém crítica, e isso se reflete nas bandeiras tarifárias, que é a forma de consciência no bolso do consumidor. Então, a gente tem a bandeira verde, quando está na bandeira verde, nós pagamos a tarifa normal, sem nenhum acréscimo, a bandeira amarela já gera um acréscimo, ele é pequeno, mas ele já acende ali uma luz amarela, a bandeira vermelha é um acréscimo importante, então, quando a gente está em momentos de crise, a gente aciona a bandeira vermelha, e por que a gente aciona essa bandeira? Porque nós temos que acionar a contratação de geração mais cara, por exemplo, a geração termoelétrica, e aí a gente paga. Essa bandeira aí, ao longo desse ano, ela foi revisada e criou-se uma tarifa de bandeira vermelha patamar 2, que tem um acréscimo muito maior na conta de energia, e agora, neste momento, nós estamos vivendo a bandeira tarifária de escassez hídrica, que foi criada agora, recentemente, setembro, e que é uma bandeira que tem um acréscimo de R$ 14,20 para cada 100 kWh de consumo. Então, assim, nós estamos pagando caríssimo pela energia neste momento e é o nosso compromisso nesse período de reduzir e fazer programas voluntários. Por isso eu trouxe para vocês aqui 2 programas voluntários, um para consumidores maiores, que é o consumidor de demanda, em que você pode, de forma voluntária, procurar o governo e dizer o seguinte: olha, eu estou ofertando aqui uma redução do meu consumo e quero cobrar X por isso. Você define o valor e você define a quantidade. É definido os horários específicos, eu digo o seguinte: olha, eu posso mudar meu horário de produção e parar de produzir nesse horário. Então, eu consigo economizar e eu consigo ofertar isso
como uma redução voluntária. E o governo, sabendo que você vai reduzir, ele contrata menos a energia mais cara. E isso permite que o sistema se equilibre. Então, se não me engano, foi cerca de, na última compensação, na última compra, foi cerca de 140 megawatts comprados pelo governo, autorizados à compra, e que os grandes consumidores podem fazer essa identificação e reduzir o seu consumo. E, para o lado do consumidor de menor porte, para o mercado regulado, para o mercado convencional, né, que você contrata ali no contrato de adesão, você não precisa fazer nada. Você, assim, se você economizar a sua energia, você vai ser compensado. Então, toda redução do consumo entre 10% e 20%, ela gera um saldo na sua conta e que vai gerar um crédito para você receber ele a partir de 2022. Né? Então, até dezembro, toda redução de consumo que acontecer, entre 10% e 20% da sua conta, vai ser gerado como crédito em 2022 para compensar na sua conta de energia. Então, são 2 programas voluntários que os consumidores podem aderir, que geram oportunidades aí para o setor. Quando a gente olha para a eficiência da indústria, eu trouxe aqui uma recomendação que vocês olhem. A CNI tem uma cartilha chamada Eficiência Energética na Indústria, entre nessa corrente. E ela fala ali sobre motores elétricos, etc., que representam 50% dos custos da produção da indústria na média. Então, vai dar ali algumas recomendações para cuidar de motores, desperdício na eliminação, refrigeração, ar comprimido, transformadores, ar-condicionados. Então, assim, você tem um conjunto de orientações que estão colocadas ali nessa cartilha, que eu recomendo que seja olhada, uma cartilha da CNI, que está disponível aí para todos que quiserem dar uma olhada. Tem recomendações muito boas e que eu acho que vale a pena todos adotarem aí no seu planejamento. Na indústria da panificação, eu trouxe aqui um pequeno, já indo aqui para a nossa conclusão, né, e trazendo um pouco para a realidade do setor de vocês. Primeiro mostrando, isso aqui é um trabalho até relativamente antigo, mas eu acredito que ele deve se manter atual. Isso aqui é um trabalho que o Sebrae fez e divulgou, e eu tive acesso a isso e achei importante. E a gente vai ver aqui a energia representando cerca de 8%, 9%. Eu acredito que com a evolução dos equipamentos, cada vez equipamentos mais eficientes, mas equipamentos que têm com potências maiores, o consumo de você, a participação da energia na conta de vocês deve estar maior do que isso. Já deve estar passando aí dos 10%. E quando a gente olha dos equipamentos de vocês que consomem muito, nós vamos ficar aí em 3 principais, né? São os fornos, os refrigeradores e freezers, os expositores e as câmaras frias. Isso tem um impacto importante, somado aqui com a iluminação, que acaba tendo um impacto importante. Então, é importante olhar essas coisas. E eu trouxe aqui algumas recomendações específicas para vocês, né? Então, a manutenção preventiva de equipamento de refrigeração, porque sempre está tendo gelo ali nos condensadores, sujeira, etc. Então, limpar, dar manutenção para garantir a eficiência desse equipamento de refrigeração é uma atitude muito importante. Porque, às vezes, ele está funcionando com baixa eficiência e você não está observando. Ele está gastando muita energia na formação de gelo ou tentando transpor barreiras ali de condensadores ali, ou a gente chama de forçadores, né, que sopram aquilo para o meio ambiente, com sujeira que está tampando e você está tendo ineficiência por falta de manutenção preventiva. O treinamento dos funcionários para a utilização correta, não manter aberto, fechar na hora certa, etc. Então, o treinamento é um ponto muito importante. A questão das cortinas de ar, componente de isolamento, às vezes está vazando por um componente de uma borracha de isolamento, ou quando você abre uma câmara frigorífica e quando você entra numa área frigorificada. Então, as cortinas de ar e os componentes de isolamento são pontos muito importantes. O balanceamento da área produtiva, às vezes você está usando a câmara frigorífica é muito mais eficiente, você abre menos vezes, e os expositores gastam muita energia. Então, esse balanceamento entre o que fica nas câmaras frigoríficas e o que vai para os expositores é um ponto importante. Os fornos, o dimensionamento adequado, às vezes tem um forno muito grande, produzindo pouco, então produzir em horários com maior escala e usar a escala dos equipamentos que você tem disponível. A iluminação, tratar a iluminação natural, poder usar mais a iluminação natural, sensores de presença, utilização de iluminação, né, de lâmpadas que sejam mais frias e que percam menor potência.
e que tenham maior eficiência também são importantes. Eu trouxe recomendações gerais, que eu acho que tem base com tudo que a gente falou aqui. A análise das faturas, ela é um ponto importantíssimo para você entender como é que está se dando o seu consumo. Às vezes está consumindo muito no horário de pico, e isso gera um gasto maior. Às vezes está consumindo muito em alguns meses, é importante ver o que aconteceu para o consumo acontecer. Então, a análise cuidadosa é um ponto importantíssimo para todos vocês. Eu já vi vários casos da indústria de panificação em que se estudou a migração de grupo consumidor, do grupo B para o grupo A, e que isso se torna viável. Você tem que fazer algum investimento, mas isso é possível e é possível estudar. Eu recomendo que todo mundo que olha a sua potência de consumo e enxerga que dá para passar, que poderia passar pela classificação para o grupo A, faça uma conta para ver se isso não vai reduzir bastante o consumo de energia. E agora, com a história da bandeira branca, vale a pena migrar ali para a tarifa branca e tentar ganhar também nisso, se você puder produzir fora do horário de pico. As questões do ajuste de contrato, então, tem uma questão importantíssima, que é o fator de potência, é uma multa que se paga para os consumidores do grupo B. Isso não acontece, está embutido ali no fator, mas quando você contrata, isso vem como uma multa para você, porque às vezes você está usando, micro-ondas, assim, ou alguma coisa que está gastando energia, mas não está produzindo com eficiência adequada. Então, isso vale a pena olhar, a demanda adequada vale a pena olhar, o enquadramento tarifário vale a pena olhar, os ajustes do horário de produção, como nós falamos, a possibilidade de participação no Mercado Livre, se puder, comece já a estudar isso e avaliar como é que pode comprar de geradores, ou mesmo fazer a própria geração e entrar vendendo isso no Mercado Livre, né? E eu propus a consulta de um especialista, né? Aqui, só para a gente olhar, aqui nós pegamos um contrato bem ajustado. A demanda atual está abaixo da demanda ideal que foi a contratada. Mas aqui nós vamos ver o contrário. Uma demanda desajustada, né? Assim, você está. O ideal seria que você estivesse consumindo aqui em cima, mas você está consumindo aqui embaixo e está desperdiçando e pagando a conta por ter contratado mal. Você paga o sobrecontrato, né? O que você excedeu o seu contrato. E aí eu estou trazendo aqui, como eu disse, a oportunidade do Senai. O Senai tem trabalhado, e lá no Espírito Santo tem sido muito intenso, ele tem estado com todos os conselhos de infraestrutura, as câmaras temáticas, trabalhando com a indústria, e o Senai avalia tudo isso, faz uma matriz de prioridade, analisa a sua tarifa, o enquadramento, demanda, horários, fator de potência, analisa isso tudo, analisa a otimização da iluminação, motores elétricos, acionamentos, faz uma avaliação de como é que isso tudo está se comportando no seu sistema, olha as oportunidades de geração, se dá para produzir com energia elétrica. A gente falava, né, com o presidente do Sindipans aí no início, antes da gente entrar no ar, a importância dos incentivos para micro e mini geração, seja cogeração com resíduos, seja geração a diesel, energias renováveis como a solar, etc. É possível fazer investimentos nessa área e você colocar energia no sistema e receber uma compensação financeira por isso, né? Então, em geral, esses investimentos se pagam pelo resultado, e há muitos incentivos para isso. E essa consultoria de eficiência energética que o Senai faz. Só para trazer aqui uma ilustração do próprio Senai, isso parte desde a análise da conta e vem subindo aqui até chegar numa fase de proposição de intervenções e implementação dessas intervenções. E vale a pena procurar o sistema S, né, procurar o Senai, porque ele recebe incentivos da indústria justamente para ajudar de volta vocês no enfrentamento dessa crise, desse momento em que a gente está pagando energia muito cara, com riscos muito altos, e que aí é importante a participação e a consciência de cada um na redução disso. Acho que aqui eu consegui dar um overview geral, espero poder ter contribuído com esse evento de vocês, tão importante, e fico aqui à disposição, Jéssica, para responder perguntas e questionamentos de vocês. Perfeito. Muito obrigada, Montenegro. O pessoal interagindo aqui com a gente, eu recebi algumas perguntas. O nosso tempo está bem apertado, então eu separei aqui duas para ler para você passar esse conhecimento para a gente. A Ximena Salles, ela pergunta: qual a energia mais adequada para a padaria? É a fotovoltaica ou a solar?
E o João Dimas, ele fala, esse consumo mínimo de 500 quilowatts não ajuda as pequenas indústrias de panificação. Como as federações podem nos ajudar para baixar essa demanda para termos acesso ao mercado livre? É com você. Perfeito, perfeito. Vamos lá. Eu vou começar de trás para frente. A federação, as federações da indústria, na verdade, as federações da indústria, elas têm um propósito principal da existência delas, é defender o interesse da indústria, defender o interesse do seu associado. Existem vários canais de comunicação com as federações de indústria em que você pode levar essa demanda e dizer o seguinte, ó, esse é o interesse da indústria de panificação. Nós somos pequenos consumidores, mas nós gostaríamos de entrar no mercado livre. Como é que nós podemos nos organizar e como é que nós podemos levar essa demanda de defesa de interesses ao governo, à formação das políticas públicas e os incentivos, né? A indústria de panificação é uma indústria que está no dia a dia, está na vida de todo brasileiro. Então, isso ganha uma força muito grande quando isso é levado pela indústria na defesa de interesses, né? No Espírito Santo, nós estruturamos recentemente uma área específica chamada Área de Defesa de Interesses. E há, por exemplo, o Conselho e lá, no caso, só para vocês terem uma ideia de como é que isso funciona bem, e que pode chegar a vocês, né, da panificação, no caso do Espírito Santo, o presidente do Conselho Temático de Pequenas e Micro Indústrias é o presidente do Sindipães. Então, o Conselho lida e discute com todos os setores ali assuntos de interesse da indústria e leva isso ao Conselho Diretor da Federação e que transforma isso numa ação direta junto ao governo do Estado, governo federal, governo do município, para brigar por esses interesses. Então, eu recomendo que vocês, junto ao sindicato, junto às associações de vocês, levem isso ao Conselho de Micro e Pequenas Empresas da sua federação, ou de alguma forma a sua federação, e discuta essa possibilidade de ampliação ou de organização do setor para acesso ao mercado livre. E respondendo a quem perguntou sobre a geração solar, né, ou fotovoltaica, nós estamos falando da mesma coisa. Assim, o sol, né, a luz do sol, ela sensibiliza painéis fotovoltaicos e que geram energia. A energia solar, ela vem crescendo muito. A gente até acha que ela pode ser muito acelerada, com mais incentivos ainda. Esses incentivos, eles estão preservados. Houve, por exemplo, uma discussão recente de começar a cobrar pelo uso da rede de transmissão, que hoje o autogerador, né, não paga. Mas o Congresso Nacional acabou postergando isso. Então, ainda há, para quem vai investir agora, um incentivo de não pagar isso por muitos anos, não ter que pagar essa tarifa do uso da rede de transmissão. E aí você gera a própria energia, joga ela de volta no sistema e o equipamento faz essa compensação. E aí, na sua conta, você recebe a compensação por toda a energia que você despejou no sistema e permitiu que o sistema consumisse. Isso tem algumas ameaças, por exemplo, porque você gera energia durante o dia, energia solar você gera durante o dia, e o maior consumo se dá à noite. E como você não tem muito como armazenar essa energia solar, as concessionárias não gostam muito de receber ela, porque ela não é o horário que ela mais gostaria de usar, né? Ela preferia que isso acontecesse à noite, mas é lógico, o sistema todo agradece, porque você vai oferecer, ainda mais nesses momentos de crise, vai oferecer energia. A gente chama isso de energia elétrica distribuída, né? Então, você está lá na ponta produzindo a própria energia. E há outras formas, produção por biomassa, pode gerar cogeração com resíduos, tudo isso pode ser estudado. Mas eu recomendo a todos que têm condição de colocar painéis solares e gerar energia solar, que façam uma análise do investimento e dos incentivos disponíveis e da possibilidade de retorno, porque isso tem linhas de financiamento importantes e podem ser, inclusive, negociadas com as federações, linhas de financiamento específico. A Fins vem fazendo isso recentemente com os seus associados, vem discutindo linhas de financiamento importantes, junto a bancos de desenvolvimento, a bancos comerciais,
para a implantação desse tipo de sistema. Perfeito. Montenegro, se pudesse, a gente continuaria aqui, mas o nosso tempo não deixa a gente fazer isso. Olha, eu gostaria de te agradecer muito, né, pelo seu conhecimento aqui, que você compartilhou o conhecimento com a gente. Muito obrigada pela sua disponibilidade, gentileza de estar aqui nos esclarecendo também algumas dúvidas, viu? Muito obrigado, Jéssica. Agradeço aí a atenção de vocês, a essa minha fala, e fico à disposição de vocês. Vocês têm um contato lá da Federação das Indústrias e a gente está, a federação como um todo, e aí fala em nome da presidente, Cris Samorini, nós estamos todos à disposição de vocês para tirar dúvidas e fazer interligações, mesmo que seja de outros estados, a gente ajuda nesse processo aí de tirar dúvidas e avançar com questões que vocês entendam importantes. Tá, joia. Obrigada, até mais. Obrigado, até Gente, logo. eu gostaria de fazer um agradecimento especial agora à Philips More Brasil, que tem apoiado a ABIP nesse projeto de eficiência energética. Eles têm nos ajudado a produzir materiais gráficos, né, de conscientização, cartilhas, promovendo palestras. Inclusive, quem quiser baixar cartilhas com aplicações práticas, de um pouquinho aí do que o Montenegro falou para a gente, aplicações ali para o seu negócio, para o dia a dia, você pode ir no site da ABIP, www.abip.org.br, e lá nós temos cartilhas sobre o custo da energia, sobre economia de água. Então, são cartilhas que foram produzidas pela ABIP junto com a Philips More Brasil. Então, vai lá no site da ABIP, que tem tudo disponível para você. Mas agora é hora de pãozinho? Também é hora de pãozinho, mas também de visitar a nossa feira de negócios. Lá os nossos expositores estão esperando vocês. A gente vai lá, dá um pulinho rapidinho e depois a gente volta para cá, porque daqui a pouquinho, daqui a 10 minutinhos, começa a nossa aula show com o mestre, com o chefe Rogério Shimura. Eu aguardo vocês. Até mais!